Você que está acompanhando pelo nosso canal do YouTube, Adonai Church, queria dar as boas-vindas para você que está acompanhando pela internet e você que está aqui presencialmente. Bom, eu queria dizer para vocês que nós gravamos o primeiro culto, e esse primeiro culto foi gravado porque eu queria fazer a pregação em duas etapas. Excepcionalmente hoje não tem, nós costumamos repetir a mensagem de manhã e à noite, mas eu fiz a primeira parte, disse que iria fazer a segunda parte, mas eu queria dar apenas a introdução do que nós falamos na parte da manhã, para a gente poder dar sequência. E depois, se você quiser ouvir a palavra na íntegra, já está gravado também no YouTube a pregação de manhã, tá bom? Então, nós estamos falando sobre 3 coisas importantes, que é o nosso chamado, a nossa vocação e conhecer a nossa identidade. Você pode repetir comigo assim? O chamado, diga mais alto, o chamado precede a vocação. Diga assim, e a vocação e o chamado forma a minha identidade. Dá um amém aí. Vamos dizer de novo? O chamado precede a vocação. Diga assim, e o chamado e a vocação forma a minha identidade. Eu quero declarar nesta noite que você é filho do Rei, que você é filho de Deus, que você tem uma identidade, e essa identidade ninguém vai roubar de você. Nós falamos na parte da manhã sobre o chamado de Deus, e nós usamos Lucas capítulo 5, eu queria que você só colocasse na tela, nós vamos mencionar rapidamente. Nós falamos sobre Lucas capítulo 5, o episódio da pesca maravilhosa, aonde Jesus, ele está ali na beira do lago, e Jesus então começa a ser comprimido pela multidão, e de repente Jesus olha e vê 2 barcos ali na praia, e ele entra no barco de Simão, filho de Barjonas, um homem, Simão, filho de Barjonas, gente, que ainda não era Pedro, ainda não tinha sido transformado. Pedro significa rocha, Simão significa um caniço, uma cana agitada. Pedro, ou Simão, ele tem um encontro com Jesus, e ele passa, a partir desse capítulo, ele passa a seguir Jesus, ele larga tudo, e de pescador, ele passa a ser pescador de homens. E o chamado de Pedro foi muito forte, porque aconteceu numa circunstância tremenda. Assim também Deus com as nossas vidas, Deus nos chama, e eu lembro do meu chamado, quando a gente se converte, a gente é chamado por Deus, e Pedro então logo recebe a sua vocação, Deus fala para ele, você vai ser pescador de homens. Então esse capítulo 5, a gente discorreu ele de uma forma aos detalhes, e você pode acompanhar depois essa pregação pela internet. Amém, irmãos? Mas eu queria dar introdução, dar sequência nessa pregação, lendo aqui Lucas capítulo 5, no versículo 1. Versículo 1, que diz assim: aconteceu, aleluias, que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então a Bíblia fala que aconteceu. Acontecer, ele é um verbo que indica tempo e espaço, é o efeito de uma ação que altera um sentido. Acontecer aqui significa que vai mudar algo, ou vai mudar uma circunstância, ou vai mudar alguém. Então a palavra do Senhor fala aqui que numa circunstância onde
Pedro e o seu irmão Simão e André haviam pescado a noite inteira e não haviam apanhado nada. Eles estavam lavando ali as suas redes, porque estavam frustrados de não terem pegado nenhum peixe. E ali então aparece Jesus. Jesus aparece e acontece naquele momento. Pedro ou Simão estava no lugar exato aonde Deus iria operar o chamado de Pedro, aonde iria acontecer o milagre, aonde Pedro iria ver a grande quantidade de peixes, o milagre do Senhor, uma pesca maravilhosa, através desse texto da palavra de Deus. Então a gente vê aqui, no versículo 2, diz que Jesus viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entretanto, em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Repete comigo: ensinava, mais forte, ensinava do barco as multidões. Jesus então ele usa o barco de Simão. Jesus usa o barco de um pescador. Quer dizer, Jesus usa aquilo que Simão tinha. Jesus poderia ter utilizado outras formas de pregar, mas Jesus usou aquele barco como um púlpito. Ele subiu naquele barco, se assentou ali e passou a ensinar a multidão. E a partir daquele momento que o barco de Simão se colocou à disposição de Jesus, aconteceu que o destino de Simão foi mudado. E nós vemos capítulos seguintes, a Bíblia diz que o nome de Simão foi mudado para Pedro, para rocha, porque Simão recebe a chamada e ele é transformado, e ele é mudado, o seu destino é alterado. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, que hoje, neste lugar, Deus vai mudar o seu destino. E mais interessante notar que, nesse contexto, Pedro, ele oferece o barco para Jesus, e Jesus usa o barco de um pescador. E eu falei no culto da manhã, que esse barco de um pescador, não tinha muita, vamos dizer assim, não tinha muito conforto. Era um barco de um pescador que não tinha apanhado nada, talvez um barco sujo, cheirando mal. Mas Deus usou o barco de Pedro. Deus usou aquilo que Pedro tinha para que o seu chamado se evidenciasse. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Deus quer usar você com todas as suas limitações. Deus quer que através de você uma grande obra seja feita. Quem crê, diga amém. Então, a gente discorreu falando sobre esse chamado de Pedro, que Pedro estava no lugar certo e na hora certa. Deixa eu declarar essa palavra sobre a sua vida. Você não veio aqui por acaso, você não está assistindo essa palavra por acaso, você está no lugar certo. Quando nós estamos no lugar certo, na hora certa, a gente recebe a bênção de Deus na nossa vida, a gente recebe mudança de destino, a gente recebe uma nova visão para as nossas vidas. Eu quero declarar que você está no lugar certo, esse é o tempo certo. Deus, para essa geração, vai usar poderosamente a sua vida. Quem crê, diga amém, aplauda o Senhor. Deus tem muito para nós. Deus tem muito para você nesse tempo. Na íntegra, essa palavra que foi ministrada está lá no YouTube, você pode acompanhar, que foi a pregação de manhã. Mas, como eu disse, que o chamado e a vocação nos leva a nós formarmos a nossa identidade. É sobre isso que eu quero falar. Quem somos? Qual que é a nossa identidade? Então, eu queria, nesse segundo ponto, falando da identidade, eu queria ler com vocês Atos capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 11, versículo 26.
a Bíblia diz o seguinte: tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram numerosa multidão. Olha o que a Bíblia diz: em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. A igreja primitiva, ela tinha uma identidade. Eu vejo que muitas vezes, ou nesse tempo que estamos vivendo, nesse tempo de pandemia, nessa geração, a gente percebe que a igreja do Senhor Jesus tem perdido a sua identidade. Mas hoje, aqui nesta noite, o Espírito de Deus vai nos inspirar, e nós vamos sair daqui entendendo qual é a nossa identidade em Cristo Jesus, para que nós estamos aqui, qual é o objetivo, por que eu sou chamado por Deus, qual que é a minha identidade. Porque quando você sabe a sua identidade, você sabe o seu posicionamento, você cumpre o propósito e a vontade de Deus na sua vida, amém? E aqui nesse contexto, eles foram chamados cristãos. Bom, a palavra cristão no grego significa representantes de Cristo. Para ser mais claro, a palavra cristão significa pequenos Cristo. Diga, pequenos Cristos. Por quê? Porque cada um daqueles discípulos que haviam recebido o poder do Espírito de Deus, cada um representava Jesus. As pessoas diziam: mas nós não crucificamos Jesus, Ele ressuscitou. E tem vários cristãos, vários discípulos, várias pessoas parecidas com Jesus, pequenos Cristos, porque a obra que eles faziam era a obra que Jesus fazia. A Bíblia diz em João capítulo 14, que aqueles que creem em mim, João capítulo 12, farão as obras que eu faço, e maiores ainda farão. Quem crê, diga amém. A igreja primitiva, ela não perdeu a sua identidade. As pessoas olhavam para os discípulos e identificava os discípulos como aqueles que eram representantes de Jesus. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela: você é um pequeno Cristo. Fala assim: você é cristão. Fala de novo: você representa Jesus aqui nesta terra. Eu posso ouvir um glória a Deus bem alto aí? Você pode dizer: glória a Deus. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. O que é mente? É a nossa conduta, são os nossos pensamentos, que deve ser a nossa mente renovada a cada dia num processo. Como diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 12, que nós devemos todos os dias não nos conformarmos com este século, mas renovarmos a nossa mente, experimentarmos a renovação da nossa mente dia a dia nas nossas vidas. Porque como cristãos, a nossa conduta, os nossos pensamentos devem ser pensamentos de Cristo. Nós devemos representar o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Isso é um processo. Cada dia a gente vai se tornando parecido com Jesus. Vira para o seu irmão e fala assim: hoje você está mais parecido com Jesus, irmão. Aleluia, aleluia. Que bênção, cada dia mais parecido com Jesus. Amém. Agora abra aqui em Êxodo capítulo 3. A Bíblia chama um homem, Moisés. E aí, debaixo desse chamado, o Senhor vai vocacionar, o Senhor vai capacitar, vai dar dons para Moisés. Mas Moisés precisa entender a sua identidade. Por quê? Olha aqui, isso aqui é muito importante. O povo estava cativo por 400 anos nas mãos de Faraó. Aquele povo de Israel, o povo de Deus, precisava ser liberto.
Escute só o que eu vou dizer para você. Há um povo nessa geração que precisa de libertação. Talvez na sua família, na sua casa, entre os seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, até mesmo você, muitas vezes precisa de libertação. Aquele povo estava cativo, não era por um dia, era por 400 anos, pastor. Então era necessário que alguém que fosse usado por Deus para levar este povo como instrumento, para levar esse povo à libertação, precisaria entender muito bem a sua identidade, porque essa pessoa, na realidade, ela não poderia vacilar, porque o Egito, onde o povo estava preso, era a maior potência daquela época. O Egito era como se fosse hoje os Estados Unidos, e lá no Egito tinha muitos deuses, toda a cultura egípcia era debaixo dos deuses. Eles trabalhavam pelos deuses, eles aprendiam, comiam comidas sacrificadas a deuses. Se você for ver a arqueologia, você vai comprovar que o Egito eles nasciam, cresciam, tudo debaixo de uma tremenda, nós usamos isso hoje, né? De um tremendo espiritismo, de uma macumbaria. Eles estavam totalmente envolvidos com demônios, com bruxarias, ao ponto de haver no Egito muitos magos e encantadores, ao ponto de os milagres e os dons que Deus deu a Moisés, a vocação que Deus deu a Moisés para que ele evidenciasse a sua identidade, os magos do Egito também tinham esse poder. Quando Moisés pegou e jogou a vara no chão e a vara se tornou em cobra, uma coisa miraculosa, os encantadores, os magos egípcios faziam a mesma coisa. Não é fácil você libertar um povo debaixo de uma opressão dessa, debaixo de uma opressão espiritual dessa, verdade ou não? Precisaria ter muita consciência, pastor, da sua identidade. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente vive uma sociedade líquida, uma sociedade que eu estou pregando uma coisa aqui e a pessoa entra na internet e ouve outra coisa. Uma sociedade em que as redes sociais estão transmitindo, não que seja ruim, nós estamos transmitindo o culto pela rede social, mas Facebook, internet, Instagram, está cheio de coisas boas, mas também está cheio de coisas podres. E as pessoas entram na internet, tudo que se fala na internet, as pessoas tomam aquilo por verdade. Então a gente vive numa sociedade em que há um bombardeio na nossa mente. Muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão cativas, por causa de tantas informações erradas que eles têm recebido. Então é muito difícil hoje pregar o evangelho. Para uma igreja hoje, pastor, ser uma igreja que vai fazer a diferença nessa sociedade, precisa ser uma igreja que entende a sua identidade, precisa ser uma igreja que tem muito bem a compreensão de quem é, porque na hora do aperto, na hora da necessidade, nós vamos nos posicionar diante da nossa identidade e diante das artimanhas do diabo. Nós não vamos esmorecer, mas nós vamos avançar para conquistar vidas, para restaurar corações e para estabelecer nesta terra o reino de Deus. Eu estou consciente disso, pastor, que somente uma igreja poderosa, que somente uma igreja que entende a sua identidade vai poder avançar. E aí, Moisés, ele está diante de um dilema, porque tem um Egito, tem Faraó, tem os magos, tem uma nação muito forte, muito poderosa, prendendo o povo de Deus. Não é fácil libertar alguém do cativeiro, mas deixa eu declarar uma palavra profética aqui nesse lugar, nessa noite. Deus vai usar a sua vida, Deus vai usar o seu barquinho para libertar muitas pessoas. Você vai libertar jovens das drogas, você vai libertar casais da prostituição, você vai libertar, vai restaurar famílias. Deus vai te levantar nessa geração e nada vai poder
Nada vai ser contra a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus vai avançar, porque as portas do inferno não prevalecem, nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nunca, nunca, jamais. Jamais. Mas nós, como cristãos, precisamos entender a nossa identidade. Olha que Moisés fala aqui no capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus, olha lá, quem sou eu? Porque o desafio é grande, irmãos, não é? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós diante de uma mídia, diante de um paradigma terrível que essa sociedade tem imposto? Muito difícil os jovens permanecerem na santidade nesse período de tempo, porque sexo hoje está banalizado. Verdade ou não? As pessoas perderam os seus parâmetros, perderam a sua moral. Hoje a sociedade está muito líquida, tudo pode, tudo aceita, tudo está inclusivo, e nós vivemos esse tempo. Moisés disse, quem sou eu para ir a Faraó? Verdade. Moisés então ele está querendo entender, pastor Adriano, a sua identidade. Mas eu vou chegar diante do maior representante, da maior potência daquela época para libertar o povo. Moisés disse, quem sou eu? Quem sou eu? Fala para o seu irmão assim, quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós? Deixa eu falar para você aqui, nós somos um povo remido e lavado do sangue do Cordeiro. Nós somos pequenos cristos. Deus nos levantou para nós representarmos o Senhor nessa terra, para implantarmos o reino de Deus. Creia nisso, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Estes sinais irão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará mal, porque o poder de Deus ressuscita. Você vai ressuscitar morto, você vai curar leproso, de graça você vai receber, de graça você vai dar. Essa é a comissão. O Senhor está nos revestindo de uma unção, de um poder, de uma autoridade sobrenatural. Sobrenatural. Hoje, pastor Fernando, para que as pessoas possam entender o evangelho, as pessoas precisam ver o sobrenatural. E você foi chamado por Deus. A sua identidade é para você se mover no sobrenatural. Moisés disse, quem sou eu? Olha o capítulo 4. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem nas mãos? Qual é o tamanho do teu barquinho? Respondeu-lhe, um bordão. Então disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando, eis que a mão estava leprosa. Olha quantos sinais, irmãos, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. E o Senhor disse, se eles não te crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Olha, diz o versículo 9, como Deus revestiu Moisés de poderes miraculosos. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, olha só, e nem te ouvires a voz, tomarás das águas do rio, derramarás na terra seca, e as águas do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra.
Deus então chega para Moisés e reveste Moisés de dons, de vocação. Olha, você tem um chamado, eu vou te revestir de vocação, eu vou te revestir de unção, eu vou te revestir de autoridade. Quantos creem nessa palavra? Levante a sua mão, por favor. O Senhor, nesse culto, nesta noite, vai derramar sobre a sua vida uma unção para que você possa se mover no sobrenatural do Senhor. Se você crê, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor. Deus tem dons de cura. Deus tem para a sua vida. Deus quer que você se mova no profético, se mova no sobrenatural. Você vai falar palavras para a pessoa, você vai ser usado com palavra de sabedoria, com palavra de conhecimento. As pessoas vão ficar impactadas, como aquela mulher samaritana ficou quando Jesus falou assim: chama teu marido. Ela disse: não tem marido. O Senhor falou: você falou bem, não tem marido, porque 5 você já teve, o que você tem agora não é seu marido. Ela disse: vejo que és profeta. As pessoas vão verdadeiramente ver o sobrenatural na nossa vida. Não tem como você pregar o evangelho sem milagres. Não tem como você pregar o evangelho sem o sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse evangelho natural não vai muito longe não vai impactar ninguém, mas para impactar essa geração, Deus vai derramar dons, um poder sobrenatural sobre a sua vida, para que você tenha autoridade, para que você reconheça a sua identidade. E assim como as pessoas olhavam para Jesus e viam nele se mover pelo sobrenatural, você vai se mover nesse tempo pelo sobrenatural de Deus. Vai acontecer isso. E aí Moisés então é revestido. Agora tem uma coisa muito forte aqui, gente. Moisés ainda não todo assim, entendendo o que Deus tinha. Aí Deus ainda falou para ele, olha no capítulo 7, versículo 1. Olha o que Deus disse para Moisés, gente. Moisés então tinha um bordão na mão, que era o bordão de Deus. Deus falou: o que você tem nas tuas mãos? Deixa eu falar uma coisa para você. O que você tem hoje nas suas mãos? Seus dons, seus talentos. Esses dons, esses talentos, essa vara que você tem, o que pertence a você, vai se mover no sobrenatural. É isso que Deus vai usar. Deus vai usar a sua vida como você é, com a sua personalidade, com a sua alegria, com a sua tristeza, com os seus bens, com o seu conhecimento ou não conhecimento, com a sua timidez ou não timidez. Deus vai usar você da forma que você é, porque esse bordão que está na sua mão, esta vida que você tem, Deus sabe das limitações e Deus vai capacitar você no sobrenatural, para que você possa representar melhor o Senhor. Vira para o seu irmão e fala assim: Deus vai te capacitar no sobrenatural para você representar Ele, para você ser representante do Senhor aqui nesta terra. Coloca lá, muito forte isso aqui, gente. Olha só o que Deus falou para Moisés, presta atenção. Olha, Moisés, então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Porque Moisés então estava diante de uma poderosa potência espiritual. Os deuses do Egito, os magos, os feiticeiros, os encantadores, o trono de Faraó, os egípcios, uma grande nação, a nação mais poderosa daquela época. E Moisés, mesmo recebendo dons sobrenaturais para fluir diante de Faraó, ainda Deus precisava falar mais uma coisa para Moisés. E Deus falou: Moisés, e Deus levou Moisés a recordar o que estava na palavra, no Antigo Testamento. Deus falou assim: olha, Moisés, você vai ser como um Deus para Faraó. Eu vou te revestir de tanta autoridade, que quando você chegar diante de Faraó, aquilo que você falar vai acontecer. Deixa eu repetir para você aqui: diante do reino das trevas,
diante dos demônios, diante das situações em que há prisão, em que há cativeiro espiritual, Deus está dizendo que ali você vai falar, e aquilo que você falar, os demônios vão ter que recuar, vão ter que obedecer, porque sobre a tua vida há poder e há autoridade. Não basta só ter o sobrenatural, precisa ter autoridade. E você tem essa autoridade. Você tem essa autoridade. Deus falou a Moisés: você vai ser um Deus. É, Senhor. Deus falou: eu sou Deus, mas na terra você vai ser o meu representante. Você vai chegar lá, vai abrir essa boca sua, você e Arão, e vai falar. E quando você falar, pode crer e ter certeza que aquilo que você falar, eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Deixa eu falar algo para você. Quando você entende isso, que você tem uma autoridade como um pequeno Deus, você não é Deus, porque a glória é para Ele, amém? Mas quando você é cristão, pequeno Cristo, você é pequeno, sim. Uau! Você é homem, sim. Nós somos humanos, sim. Somos falhos, sim. Mas nós somos um vaso de barro, sim. Mas dentro de nós há um grande tesouro. E olha, isso aqui é tremendo. É tremendo. Você tem autoridade como que de um Deus sobre as trevas. Diga assim: sobre as trevas. Diga mais alto: sobre as trevas. Amém. Sobre toda a situação em que você vê a situação espiritual desfavorável, Deus te dá autoridade sobre o reino das trevas, e você pode exercer essa autoridade em nome de Jesus. Olha o que diz a Bíblia aqui no Salmo 82. Salmo 82, versículo 6. Mais para frente, o povo de Israel assimilou essa palavra, que eles eram para as nações inimigas como deuses, pequenos deuses. Olha o que diz o Salmo 86. Salmo 82, desculpa, versículo 6. Diz assim: eu disse, sois o que, irmãos? Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, no versículo 7, Deus explica: todavia, como homens, vocês vão morrer, vocês são humanos. Mas vocês são humanos para as pessoas, vocês são humildes no relacionamento com as pessoas, mas com o relacionamento com Deus, com os inimigos, vocês são deuses. Vocês são deuses para o reino das trevas. A autoridade que vocês exercem é sobre demônios, não é sobre pessoas. E Moisés confundiu isso, pastor. E tem muita gente confundindo. Deus nos deu autoridade, nos deu poder, nos deu capacidade, como deuses com revestimento de autoridade sobre os demônios, e eles vão se submeter. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra principados, potestades, contra espíritos malignos, contra as forças que operam no mundo das trevas. Eu quero declarar essa palavra sobre a sua casa. Sobre a sua casa não vale encantamento. Qualquer demônio, qualquer espírito maligno que esteja perturbando sua casa, sua família, seus entes queridos, eu dou uma palavra juntamente com você. Nesta noite, a gente exerce essa autoridade de deuses na terra, representando o Senhor, e nós declaramos que praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor está guardando a nossa casa. Você crê nessa palavra? E se tem demônios que estão perturbando você, que estão te prendendo, que estão te enlaçando para a prostituição, para a pornografia, para o adultério, espíritos baixos que têm prendido a sua vida, eu quero declarar nesta noite, juntamente com você, que esses demônios vão ter que recuar, porque a glória do Senhor, a libertação, como chegou para o povo de Israel, está chegando na sua casa, na sua vida, na sua família. Se tem alguma coisa que está travado nos seus negócios,
exerça a posição. Saiba que tem demônios prendendo. O Senhor me mostra aqui nessa noite pessoas que estão presas, enlaçadas por demônios, situações que o diabo está amarrando. Deixa eu declarar essa palavra sobre você como profeta do Senhor. Essa é uma grande noite de libertação. Satanás não vai prender mais sua casa, não vai prender os seus entes queridos. Espíritos de enfermidade, nós ordenamos que saia da sua casa, que saia da sua família, que saia 10 quilômetros de distância da sua vizinhança, porque a sua família, você crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e tua casa. A tua casa está guardada, abençoada, protegida. Nós exercemos autoridade e dizemos: demônios, saiam do nosso lar, saiam do relacionamento familiar. Nós declaramos que a nossa casa, vamos todos juntos servir ao Senhor com liberdade. Quem crê, diga amém e dá um glória a Deus. Oh! Mais forte se você crê. Eis aí vos dê autoridade. Autoridade. Moisés, você vai ser como um Deus. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Olha o que o Espírito Santo está falando, pastor, nessa noite. Você já tentou? Você está tentando e está vendo que o negócio não resolve. A enfermidade não sai. Você já orou, até orou. Você está vendo que a situação está muito amarrada. Você olha para o seu relacionamento familiar e você parece que aos seus olhos não tem mais jeito, porque os demônios estão prendendo lá dentro da sua casa. Você que está me assistindo pela internet, existe uma prisão dentro da sua casa. Demônios, espíritos familiares, eu os denuncio nesta noite, porque você já tentou de uma forma natural, mas eu estou dizendo que você nesse momento está sendo revestido da autoridade do Senhor. E você agora, entenda a expressão, diante das trevas você é um Deus agora. Tudo que você falar, os demônios vão ter que se submeter, porque a autoridade que Deus deu à sua igreja, Satanás não pode estar ao nosso lado, pastor, nem à nossa direita, nem à nossa esquerda. Ele tem que estar debaixo dos nossos pés. Quem crê, diga amém, aplauda o Senhor. Você vai liberar uma unção de libertação nessa noite. Essa é a autoridade que Deus te deu. Se você crê, diga glória a Deus. Essa é a autoridade que o Senhor nos deu. Não perca essa autoridade do Senhor. Vou repetir. Salmo 82, versículo 6. Então disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens, vocês são limitados, mas diante do inimigo vocês são deuses, pequenos deuses. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu não estou aqui criando uma doutrina, dizendo: vocês são deuses. Não, eu estou dizendo a autoridade que você tem diante das situações espirituais. Então, quando você tenta e você percebe que as portas, e de alguma forma está tudo travado, irmão, pode começar a repreender. Outro dia, uma irmã chegou para mim e falou: pastor, lá em casa, eu e meu marido, a gente não para de brigar. Ele chega, a gente começa a brigar, discussão toda hora, a gente não consegue se entender, sabe, a gente começa a competir um com o outro. Eu falei para a irmã: você vai fazer o seguinte, todas as vezes que você começar a discutir com seu marido, que ele não é cristão, você, antes de discutir com ele, você vai no seu banheiro, você vai dizer o seguinte: espírito de confusão, de intriga, eu te amarro em nome de Jesus, e volta a conversar com ele. E ela, da outra semana, ela me procurou e falou: pastor, eu não sei o que aconteceu, essa semana eu fiz exatamente o que você falou, eu amarrei o valente, o homem forte, e sabe o que aconteceu na minha casa? Não teve briga e não vai ter mais, porque eu entendi que existe um reino espiritual que eu preciso me apresentar com autoridade.
A Bíblia diz resistir ao diabo, mas a gente fica resistindo aos irmãos, e ao diabo a gente fica aceitando. É o contrário. Queridos, a autoridade, o poder de Deus é para as trevas, não é para a vida das pessoas. Quem entende, diga amém. Moisés então, com autoridade, ele foi lá, liberou as pragas, as 10 pragas, com a palavra dele. Deus falou, faz isso, ele falou, fez, e aconteceu. As águas se tornaram em sangue, praga de piolho, praga de rã, morte dos primogênitos. Houve uma devastação nas trevas, no Egito. Por quê? Porque Moisés tinha revestimento de autoridade, irmãos. Revestimento de autoridade contra as trevas. Você não pode aceitar essa situação espiritual no seu trabalho, na sua vida, nos seus negócios, na sua família. Não! Se posiciona como um guerreiro do Senhor Jesus. Toma posse dessa autoridade que Deus te deu, porque você vai falar como um Deus, entende? Você vai falar com autoridade diante dos demônios, e eles vão ter que obedecer. Aleluia. Quem pode dizer um glória a Deus aí? Pastor, você está falando heresia? Não. Olha o que Jesus falou, a mesma coisa. Olha o que Jesus falou, João capítulo 10, vamos lá. Isso aqui é tremendo. João capítulo 10, versículo. Eles queriam apedrejar Jesus, que Jesus estava se apresentando como Deus. Olha o que Jesus fala então, versículo 34, põe lá. Olha o que Jesus fala. Replicou de Jesus, não está escrito na vossa lei, sois o quê? Deuses. Os príncipes de Israel eram considerados como autoridade máxima. Eles eram considerados como deuses. O povo de Israel, eles tinham essa cultura, essa mentalidade de eles eram todo poderosos, revestidos de autoridade. Os líderes de Israel, eles se viam como pequenos deuses. Quem está entendendo a palavra? Porque eles falavam com autoridade e Deus estava com eles. Eles se posicionavam como deuses. E Jesus fala assim, ó, vocês não está escrito na lei de vocês que vocês são deuses? Dá outro versículo lá. Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, aos judeus, e a escritura não pode falhar. Fala comigo assim, a palavra não falha. Vai lá para o versículo 36. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, Jesus falando dele, dizeis, tu blasfemas porque declarei que sou filho de Deus? Jesus falou, estou declarando que eu sou divino, que eu sou de Deus, e vocês na lei estão falando que são deuses. E eu, Jesus, que sou filho de Deus, não posso falar isso? E se vocês estão falando que é blasfema, porque eu estou me considerando como filho de Deus, como Messias, como divindade. Então Jesus falou, olha, que é o seguinte, esse princípio está no Antigo Testamento. Fala assim para o seu irmão, deuses, autoridade sobre as trevas. Quem entendeu isso, diga amém e aplauda o Senhor, bem forte. Mais forte se você crê. Nós somos deuses para as trevas, mas não somos deuses na vida dos irmãos. Olha o equilíbrio da palavra. Porque Jesus falou, quem quiser ser o maior, sirva. Mas os discípulos eram judeus, pastor, tinha a cultura judaica. Abre em Lucas capítulo 91, capítulo 9, versículo 51. Coloca lá. Eles tinham essa cultura, achavam que como autoridade eles podiam exercer não só sobre os inimigos, mas sobre pessoas. Porque o inimigo naquela época eram nações inimigas, eram pessoas, eles confundiam isso no relacionamento. Mas Jesus veio, e na nova aliança não é mais assim.
Olha o que diz Lucas capítulo 9, versículo 51. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros que antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada. Jesus ia para Jerusalém para ser crucificado, mas Jesus tinha que passar por Samaria. Olha o verso 53. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era quem decisivamente ia para Jerusalém. Os samaritanos não quiseram receber a comitiva de Jesus. Verso 54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Por quê? Porque eles entendiam que quem tinha autoridade, o Elias mandou descer fogo do céu, era profeta do Antigo Testamento. E o povo de Israel, eles eram representantes de Deus. Então, diante de uma situação em que Jesus está aqui na nova aliança, diante de uma situação em que as pessoas não estão recebendo, o que os discípulos falaram? Eles eram pequenos deuses. Eles tinham essa mentalidade em Israel. Eles falaram: Senhor, vamos resolver isso aí? Vamos descer fogo do céu e consumir essas pessoas? Fala assim para o seu irmão, fala assim, às vezes dá vontade, não dá, irmão? Não dá vontade de falar: Deus. Alguns irmãos falam assim: Deus, pesa a mão. Como? Irmão, você está mandando Deus colocar a mão, Deus vai abençoar. Porque a mão de Deus não é para amaldiçoar, é para abençoar. E a sua mão também é para abençoar. Posso dizer? Você pode dizer um amém aí? Então não confunda a autoridade sobre as trevas com a autoridade sobre pessoas. Sobre pessoas você deve considerar o seu irmão superior a você. Essa é a humildade que você tem que ter. Mas às vezes a gente, nessa questão de autoridade, a gente acha que pastor tem que ter autoridade, pisar nas pessoas. Negativo, negativo. Nós temos que nos humilhar e reconhecer. E olha o que diz a Bíblia, diz aqui, ó: Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis o quê? De que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-la. Você pode dizer um glória a Deus e aplaudir o Senhor? Essa é a posição. Mais forte, se você concorda com essa palavra, que é uma palavra de Deus. Então, com as pessoas, a gente vai amar, servir, perdoar, respeitar, mas com o demônio não. Com o demônio nós vamos exercer a autoridade como deuses. Com toda a autoridade que o Senhor nos deu, a gente vai exercer essa autoridade. Quem crê nisso aí, diga amém. Eu gosto de trazer alguns preletores, mas não trouxe mais. Mas um dia eu trouxe um irmão aqui, Ezequiel Pires, quem lembra dele? E ele veio aqui e está falando sobre que uma pessoa que quando ela não tem compromisso financeiro com a igreja, ela está debaixo de uma situação espiritual. E quando a pessoa é dizimista, ofertante, essa pessoa ela está livre no reino do Espírito. Aí ele fez uma apresentação aqui que eu falei, quem lembra disso? Ele chamou ele manifestou um endemoniado, veio aqui para frente. E aí ele falou assim: quem aqui não é fiel a Deus? Mas foi uma representação. Quem aqui não é fiel, não é dizimista, não é nada? E quem é fiel? Aí veio o que não é fiel, falou: pega o envelope e expulsa esse demônio. Ele foi lá com o envelope, bateu na cabeça do demônio, e o demônio pegou o envelope e comeu. E fez, ele correu. Aí falou: chama alguém que é fiel. Você é mesmo fiel a Deus? Eu sou fiel todos os dias na casa de Deus. Você é ofertante, é dizimista? Sim. Aí então, você agora vai só pegar esse envelope do dízimo, vai bater na cabeça daquela pessoa que estava endemoniada aqui. Ele só levantou o envelope, o demônio saiu. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer amém aí? Isso é autoridade. A autoridade não é você ficar gritando. A autoridade é você ordenar no reino espiritual que as coisas aconteçam. E vai acontecer.
demônio nenhum na minha casa, demônio nenhum na minha família. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, e eu declaro que a minha família vai experimentar nesse tempo saúde, paz, prosperidade. Se você crê, dá um glória a Deus e aplauda o Senhor. Demônio nenhum vai barrar o que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Então, irmãos, é muito importante nós nos apropriarmos dessa identidade e nós entendermos que o Senhor nos chamou para que nós exercêssemos essa autoridade, amém? Então, eu quero orar com você nessa noite. A primeira parte da palavra eu quero que você pegue lá na internet, ouça, receba a ministração. Mas hoje é um culto especial, porque muitas pessoas nessa pandemia perderam a autoridade, perderam a sua identidade de ir sobre o reino das trevas. Irmãos, nós temos que ser ousados. Fala para o seu vizinho aí, você precisa ser mais ousado. Amém? Deus te deu autoridade e você tem que exercer essa autoridade. E a autoridade espiritual que Deus coloca sobre a sua vida, aquilo que você fala no reino espiritual vai acontecer. Eu quero declarar uma palavra: Santo André será a cidade onde os demônios serão subjugados. Principados e potestades nessa cidade não vão barrar a obra de Deus, porque o reino de Deus vai se expandir sobre casas, sobre famílias, e quem pisar o pé nos perímetros desta cidade vai ser abençoado. E se alguém vier de outra cidade carregado de demônios, esses demônios vão ter que sair, não vão entrar na cidade. A pessoa entra, mas o demônio vai ficar de fora, porque neste lugar, nesta terra, tem igreja do Deus vivo, a igreja que é a coluna e baluarte da verdade. Essa igreja é fogo de Deus, e nesse lugar vai reinar a glória do Senhor sobre o comércio, sobre famílias, sobre as moradias dessa cidade. Nós declaramos isso em nome de Jesus, que vai haver céus abertos, liberação de bênçãos sobre as nossas vidas. Quem crê, diga glória a Deus. E todo invólucro espiritual vai ser quebrado para a glória do Senhor. Nós declaramos isso em nome daquele que é poderoso, esse nome que é forte e grandioso, o nome de Jesus. Você que entrou aqui enfermo, eu digo para você, você está curado. Você que entrou aqui, ai meu Deus, minha vida está enrolada, está desembaraçado. Esses espíritos malignos não têm mais poder sobre a sua vida, porque Deus está te dando uma revelação, que diante do reino espiritual você é um Deus, diante do reino espiritual você tem autoridade, e os demônios têm que se submeter, tem que se submeter, tem que se submeter. Eu fui orar, pastor. A pessoa falou, estava eu e o pastor Niltinho. Quem lembra do Niltinho? Niltinho é magrinho, né? Mas ele na época ele ensinava sobre libertação. E a mulher falou assim: olha, pastor, vem aqui em casa que meu marido está com o demônio do Hulk. Ele está quebrando tudo. E eu e o Niltinho fomos lá. E o homem nos recebeu calmamente. Falou: não, minha esposa está louca, entra aqui. Nós entramos, pastor, quando eu olhei para o homem, ele tinha quase 2 metros de altura, muito forte. E eu sentei com o pastor, e ele tinha um pequeno comércio. Imagina uma sala do tamanho dessa redoma aqui. Ele estava ali e falou: entra. Quando eu vi o tamanho dele, falei: Nilton, esse homem, se tiver endemoniado aí, vai ser... Aí nós entramos. Ele fechou a porta. Eu olhei para o Nilton, ele olhou para mim. Ele falou assim:
tudo mentira que minha esposa está falando. Minha esposa é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Eu nunca fiz isso. Aí o pastor Nilton falou assim: então tá bom, a gente vai só fazer uma oração com você aqui. Amém? Ele falou: amém, pastor, pode fazer. E aí eu fiquei com o olho fechado, o outro aberto. E o Nitinho começou a orar. O Nitinho falou assim, eu até lembro da oração. Ele falou assim: Senhor, reveste a gente de autoridade. Eu tomo autoridade na terra e nos céus, e eu declaro que o reino de Deus chegou nessa casa. Quando ele falou isso, irmãos, o reino de Deus chegou nessa casa, o homem se levantou, irmãos, rasgou as vestes, falei, pegou a mesa, ele deu um soco, partiu a mesa no meio, assim, e pá. E eu e o Niltinho lá com a porta fechada, naquela salinha. Talvez a gente pensasse assim, né? Chegou o nosso fim. E na hora que ele falou, o Niltinho levantou o dedo. Eu vi levantando o dedo, levantei também. Falei, nós dois juntos aqui. Se for morrer, vai morrer os dois aqui. Vamos exercer a autoridade junto. E ele deu uma ordem, falou: olha para mim. Olha para mim. Nós somos a autoridade do Senhor nesse lugar. Nós te amarramos. Falei, amarramos. Na hora que falou, nós te amarramos, ele falou, Aí o Niltinho deu uma de joelho. E aquele homem de 2 metros, irmãos, ficou de joelho. E nós falamos, nós vamos contar até 3, você vai sair, demônio, desse corpo. 1, 2, 3, sai. Aquele homem caiu no chão, desacordado. A gente levantou ele, ele começou a chorar, quebrantado, entregou sua vida para Jesus, e Deus restaurou aquela família. Você pode aplaudir o Senhor. Deus vai usar a sua vida com poder. Deus vai usar a sua vida com poder e autoridade. Eu fui pregar numa igreja, estava pregando a palavra de Deus lá, pastor, novinho ainda, pregando a palavra, e começou um burburinho, e uma pessoa ficou endemoniada lá no meio das cadeiras lá, e começou a quebrar as cadeiras da igreja. E olha, a mulher tinha 1,5 m, devia pesar uns 50 quilos, mas ela tinha uma força sobrenatural que 12 ou 15 diáconos em cima dela não conseguia segurar a mulher. A mulher estava dando um show, quebrando cadeira. E aí falaram para mim assim: pastor, não tem jeito, o que nós vamos fazer? Pastor, eu estava com o microfone, falei, eu vou lá, né? Seja o que Deus quiser. Aí eu cheguei lá, aí a mulher estava toda, eu falei, em nome de Jesus, sai. Nada. Em nome de Jesus, sai. Quando eu falei a segunda vez, ela voou no meu corpo, pegou a minha gravata, eu estava de gravata, e começou a me enforcar. Eu poderia muito bem naquela hora dar um soco nela. Porque eu me lembro, eu no início do meu ministério, eu trabalhei com um pastor, que ele expulsava o demônio segurando o cabelo das pessoas. E a pessoa ficou demoniada, mas ela tinha uma peruca. E aí o pastor segurou, a peruca saiu na mão dele e o demônio foi embora. Ele ficou com a peruca na mão. E eu falei, pastor, você não pode expulsar o demônio. Ele falou, não, mas eu tenho experiência, tem que segurar pelo cabelo. Bom, deixa eu voltar aqui, onde eu estou aqui para não perder. E aí o que aconteceu, irmãos? Começou a apertar a minha garganta Aí eu coloquei a mão, falei, em nome de Jesus, sai! Ficou ali uns 10 minutos, não foi estou sendo honesto para vocês, foi uns 10, 15 minutos ali orando.
e o demônio saiu. Diga glória a Deus. E aí eu fiquei sabendo que aquela mulher, naquele bairro, né, lembra? A mulher tinha um centro de macumba. Ela era a líder do centro lá, né? Ela recebia aqueles demônios chefes, né? E houve um avivamento naquele bairro. Eu quero dizer algo para você. Grande profeta hoje está se levantando aqui no nosso meio. O Senhor está levantando ministérios proféticos aqui nesta noite, de intercessão, de oração, ministérios que vão romper com as trevas. Eu não sei quem é, mas há algumas pessoas aqui que estão recebendo uma autoridade sobrenatural de Deus para expulsar demônios, principados, potestades e sobre todo o poder do diabo, e nada, absolutamente nada vai te causar dano. Se você, essa pessoa, levanta a sua mão, se você crê que Deus está te levantando para que você possa repreender todo o império das trevas e declarar que o reino de Deus chegou, e nós declaramos diante dos principados e potestades: o reino de Deus chegou nesta cidade, na sua vida, na sua família, na sua casa. Quem crê, dá um glória a Deus e aplaude o Senhor. Deus está te revestindo como um Deus diante das trevas. Essa é a sua identidade. Você crê nessa palavra? Eu vou fazer uma oração com você. Quando você voltar para sua casa hoje, quando você voltar para o seu trabalho amanhã, quando você for na sua empresa amanhã, tudo vai ser desembaraçado. Clientes, propostas, olha o que eu estou falando aqui, propostas que estão presas, engavetadas, vão ser liberadas. Sabe por quê? Tem demônio que está prendendo o seu comércio, está prendendo as suas vendas, está prendendo os seus negócios. Eu estou rompendo diante do Egito, diante de Faraó nesta noite. Eu estou te declarando que esses espíritos de tranca-rua vão sair da sua casa, da sua família, dos seus negócios, porque Deus tem um propósito na sua vida, e nesse propósito você precisa estar livre. Nenhum demônio pode te segurar, porque você foi chamado por Deus para avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida, e nada, absolutamente nada, vai segurar as suas mãos, vai segurar os seus pés, vai segurar os seus negócios, vai segurar as suas finanças, vai segurar a sua saúde, vai segurar a sua família. Você vai romper para avançar, para cumprir tudo que Deus tem para você nesse ano. Quem crê, diga glória a Deus. Dá um louvor ao Senhor. Deus está te levantando numa autoridade espiritual sobrenatural. Fica em pé em nome de Jesus. Oh, xere labaracondaraba, xere labalaba, xebereco corroboche catarabasara laba, oh rebeca cama nasso roborochara laba, oh rebeque quemenechara labara cataralaba, xerabacucurimene sococomanai, riberico ramanai. Olha só, esse espírito de sedução, de engano que está sobre a sua vida, está saindo agora, não vai mais estar sobre a sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha, na sua casa, tudo que estava prendendo, amarrando, está sendo desembaraçado agora. Eu, como profeta do Senhor, e juntamente com o povo de Deus, declaramos sobre as trevas que nós nos levantamos como representante do Senhor e dizemos basta, porque a igreja do Senhor vai avançar nesse tempo sobre enfermidade, sobre pandemia, sobre todo o mal desta terra, e nada, absolutamente nada vai tocar a sua vida. Você pode até beber uma coisa mortífera, como a Bíblia diz, o Paulo foi, a cobra chegou e mordeu ele, a víbora mordeu Paulo lá na ilha de Malta, e essa víbora, todo mundo sabia que morder, picar, matava. Mas o que aconteceu quando ela mordeu Paulo? Não aconteceu absolutamente nada. Sabe por quê? Porque sobre nós repousa a autoridade do Senhor. Na hora que os demônios picaram Paulo, não aconteceu absolutamente nada, porque ele estava guardado pelo Senhor, debaixo da autoridade. Levante as suas mãos, se você reconhece que você precisa de mais autoridade espiritual. Comece a orar agora. Oh, comece a orar. Comece a orar, comece a orar. Diga: Senhor, eu me revisto de autoridade.
Demônios, 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 vocês não têm autoridade. Vocês estão rugindo agora, vocês estão grilhando agora. Vocês vão ter que sair. Vai sair da casa, vai sair da família. Demônios agora, espíritos malignos que têm prendido os negócios.